No dia 6 de junho de 1944, tropas do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França, na praia de Omaha, em Normandia. Os soldados estavam colocando seus pés em território inimigo, ou pelo menos alguns deles. As mortes em massa que aconteciam no local eram tantas que alguns soldados morreram por bombas e metralhadores de elite antes dos barcos que os transportavam chegassem em terra firme. Logo nos primeiros minutos de conflito do desembarque em Omaha, foram derramados mais de 1.000 litros de sangue, o suficiente para mudar a cor da água que estava beirando a praia e da areia que estava coberta de corpos, tornando a manhã desse dia um dos mais sangrentos do segundo maior conflito da história. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei falar da maior invasão por mar da história, o dia em que foi considerado decisivo para o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas antes de começar, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, considerada como um dos períodos mais obscuros da história da humanidade, no qual foi envolvida a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes superpotências da época, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Historicamente falando, considere-se que o início do encerramento da guerra foi a invasão militar em Normandia. Ela marcou o início da campanha para liberar o território noroeste da Europa ocupado pelos nazistas. Isso depois de 3 anos de pressão soviética. No início, os aliados traçaram planos para materializar a derrota dos alemães e organizar as primeiras divisões territoriais das tropas de ocupação de cada país. Isso tudo foi determinado em novembro de 1943, na Conferência de Teherã, no Irã. Com mais de um ano de planejamento, o dia D foi originalmente planejado para começar em 5 de junho de 1944. Que inicialmente foi considerado uma data em que seria possível combinar mar calmo, lua cheia e maré baixa ao amanhecer. No entanto, devido às tempestades que ocorreram no dia, deram início à operação militar logo no dia seguinte. O dia D envolveu o desembarque simultâneo de milhares de tropas em 5 praias na Normandia. Nesse dia, a invasão foi nomeada como Operação Overlord, no qual era o código usado pelos aliados para a sucessão de batalhas que ocorreram na região de Normandia. Além da libertação da França, a missão dos aliados implicava a libertação da Holanda e dos Países Baixos, bem como a invasão da região oeste da Alemanha. Mais de 3 milhões de soldados americanos, britânicos e canadenses concentraram-se no sul da Inglaterra para atacar os alemães na costa norte da França. Dos 10.000 aviões usados na missão, cerca de 1.200 aviões foram usados no desembarque dos aliados para lançar os paraquedistas para além da linha de fogo alemã. Centenas de aviões foram abatidos pelas baterias antiaéreas e milhares de soldados foram mortos antes de tocar o solo. Além dos aviões, mais de 5.000 embarcações foram usadas para o desembarque anfíbio das tropas nas praias de Normandia. No total, cerca de 150.000 homens entraram nos domínios nazistas nesse dia. Entre aqueles que comandavam e coordenavam a operação, como os oficiais dos ataques da Operação Overlord, estava Dwight Eisenhower, Bernard Montgomery, Bertrand Ramsay, Arthur Tedder e entre outros. À medida que a resistência alemã se fragmentava, as forças aliadas ficaram com um caminho aberto até o coração da Europa, criando uma segunda frente de combate, com o objetivo de acelerar o fim do conflito global. Esse mapa mostra bem claro como foi separado os grupos de tropas que iam invadir a praia de Normandia, no qual rebatizaram a costa com o nome de 5 praias com nomes diferentes. E elas são Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Tanto em Utah como em Omaha foram desembarcados soldados americanos. Em Gold e Sword foram desembarcados os britânicos e em Juno foram desembarcados os canadenses. E assim foi o dia D. Antes do amanhecer, paraquedistas e caças aéreos já haviam bombardeado trincheiras alemãs e destruído vias de comunicação. Foram usados cerca de 446 aviões armados com 13.000 bombas equivalentes a 1.000 toneladas de explosivos. Seria o evento com maior ativação de bombas aéreas em sequência da história. Isso tudo lançado sobre as baterias alemãs ao longo da costa. Mas,
Infelizmente, nenhuma das bombas atingia a praia de Omaha, sendo uma das maiores falhas do dia D. Ainda no começo do dia, até as 2h30 da manhã, milhares de paraquedistas ingleses e americanos tomaram a costa da Normandia. Em uma comuna chamada St. Mary Anglesey, um deles passou a noite pendurado no campanário da igreja local. Em menos de 6 horas, cerca de 23 mil homens conseguiram manter as linhas de comunicação com as praias do desembarque. Às 1h15 da manhã, as unidades alemãs foram alertadas, mas o Marechal Henri Rommel, que era responsável pelas forças armadas na costa norte da França, estava dormindo. Não foi avisado da invasão até às 10 horas da manhã. A 101ª Divisão de Aerotransportada começou a pousar atrás da praia de Utah para proteger as saídas da praia. Às 2h30 da manhã, a 82ª Divisão Aerotransportada começou a pousar para proteger as pontes no flanco direito da cabeça da praia. Os paraquedistas ingleses tomaram Rainville, ao norte de Cannes. Às 5 da manhã, Hitler dormia e seu entorno considerou inútil acordá-lo. Os alemães, que esperavam os aliados muito mais a norte, em Calais, não acreditavam no desembarque grande que podia acontecer em Normandia. Às 6 horas da manhã, o dia estava clareando e a maré estava baixa. O plano previa que os americanos desembarcassem de 5.000 barcos nas praias da costa de Nacre, rebatizadas de Utah e Omaha. A primeira frota estava em rumo à costa francesa. Centenas de homens rezavam, sabendo que o que aguardavam era um muro alto de armas, uma zona de matança e possivelmente a própria morte. As tropas inglesas e canadenses desembarcaram no leste, nas praias de Gold, Juno e Sword. Às 6h38 da manhã, na praia de Omaha, dominada por penhascos e por 1.200 alemães, o desembarque transformou-se num pesadelo. O mar estava muito agitado, a água gelada e os tanques, barcos e soldados equipados afundaram. Vários alemães estavam equipados com a famosa e destruidora MG-42, a metralhadora mais rápida do mundo. Ela ficou conhecida também como Zipper de Hitler e faz um som parecido com um tecido sendo rasgado. Mirando e atirando com pressão e com medo da invasão, muitos soldados americanos morreram debaixo dos disparos dos alemães. Nesse momento, a água do mar que bordava Omaha estava sendo misturada com o sangue dos soldados, mudando totalmente a sua cor. Corpos estavam estraçalhados na areia e alguns estavam boiando na beira da praia. Dos 1.450 homens da primeira onda que chegaram em Omaha, calcula-se que um terço morreu na primeira hora. Às 7h30 da manhã, 53 mil soldados britânicos desembarcaram na praia de Gold e de Sword. Houve 1.000 mortos e feridos. Às 7h45 da manhã, na praia de Utah, desembarcaram 23.250 homens, dos quais 200 morreram ou ficaram feridos. Às 8 da manhã, na praia de Omaha, os soldados começaram a ser atingidos por bombardeiros. Em Juno, os canadenses perderam 878 homens de 21.400. Às 9h30 da manhã, o oficial Dwight Eisenhower anunciou: o desembarque dos exércitos aliados na costa da França já aconteceu. Também havia preparado um comunicado com o anúncio de retirada das tropas caso a operação fracassasse. Às 10 horas da manhã, Hitler foi acordado por pessoas próximas e milhares de soldados já estavam mortos. Ao meio-dia, em Londres, o primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, anunciou o desembarque no parlamento. Às 18 horas, o general Charles de Gaulle, que liderou as forças francesas livres durante a Segunda Guerra Mundial, declarou em Londres: a Batalha Suprema está em marcha. Ao final do primeiro dia da invasão, mais de 156 mil soldados e centenas de tanques haviam alcançado o continente europeu. Graças à supremacia aérea dos aliados, foi possível romper a temível barreira naval de Hitler e estabelecer as primeiras cabeceiras de pontes. As perdas humanas de 11 mil mortos e feridos foram menores do que o esperado, visto que o comando militar alemão foi surpreendido pelo ataque. Agora a grande pergunta é: por que Normandia foi selecionada para o dia D? O primeiro motivo foi a topografia das praias da região, amplas e planas bastante para permitir a manobra de grandes quantidades de tropas e veículos. Outra questão importante era a sua posição geográfica. As praias ficavam a menos de 200 km do sul da Inglaterra. Essa proximidade fez com que as linhas de abastecimento ao longo do Canal da Mancha pudessem manter o incrível volume de suprimentos e pessoal fluindo para a área da invasão. A região não era mais próxima das Ilhas Britânicas, mas tinha uma vantagem estratégica decisiva. A Normandia não era tão defendida pelos nazistas como o porto de Calais, o ponto mais perto da Inglaterra em território francês. O dia D foi conhecido como um dos dias mais obscuros e violentos da humanidade. Foi onde deu início ao fim da Segunda Guerra Mundial e à extinção do movimento político que aterrorizava o mundo inteiro. Milhares de soldados arriscaram suas vidas para salvar o planeta.
foi o dia onde tudo mudou completamente. E esse foi o Sessão de História de hoje. Dia D, a maior invasão aeronaval da história. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixe nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!